Pronto. Hoje é nossa primeira reunião relativa ao apócrifo de João. Então, nós vamos fazer uma breve introdução baseados no próprio livro, né? Claro, acrescentando outras informações que nós todos aqui temos sobre o apócrifo de João. Vários de vocês, vários de nós aqui já lemos o texto, então a gente vai poder ter talvez algumas reflexões a mais para acrescentar. Esse é um texto muito estudado, porque ele faz parte do primeiro volume da Biblioteca de Nag Hammadi. Então, ele foi muito trabalhado já, né? Mesmo assim, como ele é muito denso, muito complexo e tem muitos elementos desconhecidos para os normais, os comuns, né? Para a tradição como a gente a conheceu, então ele exige leituras e releituras para sua compreensão. Mas eu sempre ouvi que se você quer conhecer verdadeiramente o gnosticismo, tem alguns textos obrigatórios a serem lidos. Um deles é o Apócrifo de João, né? Outro é Episofia, outro é os livros de Iaô e alguns outros textos dentre esses. Mas o Apócrifo de João é colocado como um top, né? Em termos de uma apresentação do que seja de fato o gnosticismo setiano, né? Então hoje nós vamos ver o capítulo que vai da página 70 a 73, que é o final do livro um do livro do João. É o final do livro um do João, né? Depois foram apresentados o hino de Jesus e a cruz de luz. Então, no final da apresentação que o Alberto faz sobre o personagem João, ele fala um pouco da relação entre o João, Elazar, Lázaro, e o seu apócrifo, né? Como esse apócrifo surge. E aí, depois disso, na próxima reunião, a gente vai para as páginas a partir da 132, que é a terceira parte do livro como um todo, acho que é a terceira ou quarta parte do livro como um todo, que aí é toda a parte que a Alaia preparou. A introdução que ela faz ao manuscrito, que ela comenta sobre as versões e como foi feita a tradução, como ela fez as escolhas, né? Se vocês não sabem, a Alaia é tradutora por formação, né? E mestre em filosofia. Então, ela se apropriou dessa sua formação, inclusive, para trabalhar nesse material. E é fruto do mestrado dela. Uma parte do texto aqui é fruto do mestrado dela também. E aí, na sequência, a gente vai seguir. A Laia vai falando sobre a autoria do texto, a linguagem, o contexto, o conteúdo e como foi preparado esse material. E aí sim a gente vai começar a estudar o apócrifo. Como a Laia fez um trabalho detalhado de destacar quais são os temas centrais de todo o apócrifo, eu pensei ser mais fácil, e aceito que hoje no final a gente discuta sobre isso, ou para a próxima reunião também, eu pensei em, ao invés da gente tentar ler o apócrifo, que quem é que já leu, já deve ter observado que tem muito simbolismo, muitas coisas extremamente complexas, como a Laia faz esse trabalho detalhado de explicar cada um dos elementos. Ela fala sobre o espírito invisível, o um, o pai da totalidade, Barbelô, o tríplice poder, o Cristo divino, as quatro luzes, Sofia, o demiurgo. Ela vai falando de cada um dos assuntos que tem ali. Eu vou sugerir que a gente comece estudando o estudo que ela já fez. Em tendo feito esse estudo de toda essa terminologia, das suas correlações, como se constitui o mito de Sofia, o mito do demiurgo e tudo mais, quando a gente for ler o apócrifo, eu acho que a gente vai estar mais com um melhor nível de compreensão para poder entender melhor aquele contexto, aquela linguagem e o ensinamento mais denso presente nesse apócrifo. Então, ao longo do ano, do semestre, eu vou propor que a gente volte ali no apócrifo e veja onde é que está falando sobre isso, onde é que está falando sobre aquilo. Mas a gente vai usar como caminho, como esqueleto, o estudo da Alaia. Porque, como vocês conhecem a Laia, ela faz um estudo detalhado de cada coisa que ela vai trazer, então ela fez esse estudo detalhado do apócrifo e dos seus elementos, e a gente estudando os elementos do apócrifo,
ler o apócrifo depois vai ficar mais fácil. Claro que eu vou sugerir que para a próxima aula vocês leiam o apócrifo. Vai ser bom, mas para ter uma ideia de como tem essa linguagem com a qual a maioria de nós não está habituado. Então a gente vai precisar de uma ajuda, e a Laia preparou essa ajuda nesse sentido. Por isso que eu vou sugerir que a gente siga esse planejamento. A gente vai adaptando conforme necessário, tá? E qualquer coisa a gente chama a autora para vir ajudar a gente também, né? Malandra eu, né? Tá? Então, para a próxima reunião, páginas 132 a 144. Hoje, nós vamos para a página 70. Ah, está faltando aqui. Já entendi. Então, estou na página 70 do livro do João. Dani, Oi, posso dar uma sugestão? claro. Pode contribuir, pelo menos para mim ajuda um pouco, porque eu vou e volto, que é uma linguagem que eu desconheço, obviamente, né? Então, assim, no canal Viveca tem a cosmogonia gnóstica. E eu, de vez em quando, quando eu fico em dúvida, eu vou lá e acesso e escuto de novo, porque o ouvido também, né, a escuta vai ajudando a Sim, gente a compreensão. Fica uma sugestão, desculpa, mas claro. para mim funciona, daqui a pouco pode funcionar para outras pessoas também. Não, mais que isso, Sônia, eu vou sugerir, porque eu sei que alguns de vocês, ou vários de vocês, também participam do canal da Alaia. Então, ela realmente, cada um desses elementos, não pensando neles aqui neste texto, mas pensando neles como material de estudo, como conteúdo, ela tem nas listas de discussão dela, na playlist, né? Ela tem sobre todos esses elementos. Então, a gente pode já, de prévio, trazer combinado assim: olha, sobre esse material eu gostei de tal vídeo que está lá na playlist porque eu acho que pode nos ajudar. Um detalhe sobre isso. Eu confio muito na Laia, gosto muito do material que ela produz e eu acho que ela está produzindo muito bem. Mas isso não nos impede de buscar e procurar outras fontes também. Claro, a gente tem que ter, né, os dois olhos e a gente tem comentado sobre isso. Mas é interessante a gente se preparar bem para poder se aprofundar nesse entendimento. A nossa busca é por encontrar aquilo que for mais próximo do real, mais verdadeiro. E para cada um de nós isso pode se apresentar de modos diferentes, né? Então, cada um que conseguir encontrar alguma coisa, tá? Deve, pode trazer. Digo para vocês, inclusive, que em português existe uma outra tradução do Apócrifo de João, da Madras, mas que é muito ruim. Em todo caso, serve para tomar um contato com a, a- o texto, né? Um contato com do que ele fala, o que ele aborda, né? Mas, assim, eu particularmente não gosto daquela tradução, né? Acho que tá, a Lígia usou da outra vez, tradução tabajara, né? Mas, então, mas já serve, eu acho que serve para a gente tomar um contato. Tá? Então, aceitando sim, Sônia, a sugestão, eu acho que é muito boa e eu, mais que isso, eu peço que quem encontrar, por exemplo, vocês têm o coisinha aqui, cadê? Aqui, ó. Essas três primeiras reuniões agora de agosto são a introdução que a Alaia faz para a apresentação do texto. Mas a partir do dia 29 de agosto, já é o próprio texto, né? Então, vejam qual é o próxima parte que a gente vai estudar e já busquem e coloquem no grupo para a gente se apropriar disso, para a gente ter mais elementos para discussão, tá? Então, lá vou eu. O capítulo na página 70, vamos lá. O Alberto faz uma apresentação, porque ele vem falando sobre o João como o discípulo de Jesus, um dos principais discípulos de Jesus,
a quem Jesus transmite ensinamentos muito reservados, muito especiais, né? E isso fica evidente até pelo próprio Novo Testamento, né? João é, dentre os conhecidos seguidores de Jesus, um dos mais estudados, exatamente porque ele se destaca nessa caracterização de ser muito próximo ao Mestre. E o Alberto veio fazendo, nas primeiras páginas do livro, uma apresentação do João como alguém que viveu entre os essênios, que viveu naquele ambiente e que desenvolveu os aspectos do gnosticismo. E esse é o capítulo que ele fecha essa parte dele. E aí ele traz vários elementos de estudos que ele está continuando a fazer agora. Na verdade, coisas que a gente já tem guardado e ainda vão sair em publicações futuras aí, tá? Então, ele começa destacando que o Apócrifo de João, texto apócrifo de João, é um dos tratados do gnosticismo setiano, derivado do judaísmo, né, cristão, com instruções mais centrais. E isso é realmente visto dessa forma. É muito destacada a importância desse texto. Ele contém, está entre aspas, porque eu praticamente copiei o texto do Alberto, está muito sucinto, né? Às vezes eu só ponho uma frase, aí eu vou comentando, mas o texto está muito sucinto, muito direto. Então, eu copiei o texto e meio que a gente está lendo o livro juntos. Então, vão me interrompendo e acrescentando, ou perguntando, ou contribuindo, por favor. Contém ensinamentos anteriores ao cristianismo, com influências do gnosticismo judaico, ou seja, o gnosticismo setiano. Só aí já tem um elemento fundamental. O apócrifo de João é, obviamente, anterior ao cristianismo. O cristianismo tem o seu início como ideia, como, né, instituição não, como ideia, a partir de Paulo. É Paulo que faz a grande difusão. Não existia um cristianismo, né? E Paulo é algumas décadas posterior a João. Então, isso é importante a gente entender. Esses materiais são anteriores à manifestação, à expressão, à existência de um cristianismo. E é fundamental para a tradição dos gnósticos cristãos ofitas. O que são os ofitas? Quem são os gnósticos cristãos ofitas? É o nome que se atribui ao grupo mais próximo de Jesus, ao grupo de discípulos mais próximos de Jesus, que estudavam a tradição que posteriormente foi chamada de cristã, do ponto de vista desse gnosticismo setiano, ou seja, com bases na tradição dos Tanaim, da Cabala judaica. E esse grupo, chamado de cristãos ofitas, posteriormente, gnósticos cristãos ofitas, os ofitas, né, ele vai surgir depois que Jesus, o Nazareno, se retira da comunidade dos essênios, em Qumran, e vai para Galiléia e lá cria a sua própria escola, acolhendo homens e mulheres. Na verdade, o Alberto, nesse capítulo final, ele faz um resumo, uma síntese de várias coisas que a gente viu ao longo desse semestre. A gente começou foi em fevereiro, né? Então, diz ele que na congregação dos essênios é importante a gente entender que já havia tópicos essenciais de outras tradições que ali estavam presentes, como a Cabala dos Nazarenos, que é a base principal ali, Apocalipses, a tradição dos Apocalipses é muito forte lá dentro, né? Incluindo influências de grupos, né, daquele momento ali, a sabedoria dos profetas, dos antigos profetas, tudo isso a gente encontra nos manuscritos do Mar Morto. A ética da filosofia estoica é muito interessante de avaliar isso. A mística Ecalote, derivada de Ezequiel, inclusive ele vai citar o Pirkei Avot, né? E o gnosticismo judaico. Então, nos essênios já havia tudo isso, só que Jesus faz uma escolha e desenvolve um tema em especial com esse grupo que ele vai ser chamado de ofitas, ou seja,
os seguidores gnósticos, posteriormente chamados cristãos, de Jesus. João Batista, que foi líder dos essênios, foi tutor de João Lázaro, né? E você, isso está no Novo Testamento até mesmo. João Evangelista era um discípulo de João Batista e depois vai trabalhar com Jesus nessa sua escola inicial. Assim, em João, aqui o João do quarto evangelho, já há a influência do gnosticismo antes de João ter se tornado um dos discípulos centrais de Jesus e um dos principais expoentes do gnosticismo cristão. E esse é um destaque que o Alberto dá, que eu acho extremamente importante para a gente entender melhor esse contexto dessa tradição, inclusive para entender o apócrifo. No apócrifo tem tudo, eu estou com o dedo mostrando aqui, no apócrifo tem tudo isso, cabala, apocalipse, sabedoria dos profetas, ética histórica, mística e calórico, gnosticismo. Houve quem, e são alguns autores, né, levantasse a hipótese, como, por exemplo, no livro do Grant, o cristianismo, o gnosticismo cristão primitivo, né, que a redação, que levantasse a hipótese que a redação do apócrifo de João, esse apócrifo que a gente está vendo, tivesse relação com o gnóstico Saturnilo. Jane, quem é Saturnilo? Um discípulo do importante gnóstico ofita Menander. Eles são conhecidos na região de Antioquia, que fica naquela curvinha do Mediterrâneo descendo para o Levante. Aqui está o Levante com a Galileia, Samaria e a Judéia, e aqui é a Grécia, como é a Grécia Maior, né? Que hoje é Turquia, né? Então Antioquia nessa curva. E Menander era um importante instrutor à frente de grupos ali em Antioquia. E ele é exatamente daquela região onde Paulo e Apolo, quando adolescentes, vão com Barnabé, Gamaliel, estudar. E a partir dali, esse Paulo e esse Apolo, é que vão ser chamados de cristãos, pelo tipo de ensinamento que eles aprenderam e eles formaram, geraram um modo de conhecimento, uma filosofia de vida que vai ser conhecida depois como cristianismo. Eles são os primeiros cristãos. Assim, pode-se pensar na possibilidade de que uma cópia do manuscrito original de Elazar João estivesse presente no círculo de Menander, porque esses autores levantam essa hipótese de que o, o, o material tivesse vindo de Menander. Mas se o material é de João, e hoje isso não é tão contestável, né, e confundem com Menander, é possível que Saturnilo, que é discípulo de Menander, ou Menander, tivessem acesso à cópia do original quarto evangelho, original apócrifo de João. Menander atuou no Egito e em Antioquia, Antioquia que eu falei. E lembram que a gente comentou que após a morte de Jesus, um grupo, o maior grupo dos discípulos, foge daquela região ali, porque eles estão a risco, né? E vão para o Egito. Primeiramente, vão para o Egito. E lá eles deixam muito material. E depois, eles de barco seguem para o sul da França, aí eles atravessam e vão parar no país de Gales, na Silúria. Mas isso é história para outro momento, né? E ele, então, João, era, desculpa, ele, o Menander, era herdeiro, e é assim considerado na tradição, herdeiro da tradição derivada de Simão o Mago, o gnóstico Simão o Mago. E aí o Alberto faz uma nota de rodapé, com a qual eu concordo total, porque eu também já li sobre isso,
mostrando que é importantíssimo a gente compreender por que que Simão é chamado o primeiro herético, o pai das heresias. Coincidentemente, os dois que são chamados de pais, né, das heresias são Simão o Mago e Madalena, dois com os quais a Icar não se sentia muito à vontade, né? Então, não é à toa que justamente Simão Mago e Madalena fossem dois grandes discípulos do herético Jesus, né? Que ele teimava em pensar por si mesmo e não seguia a ortodoxia local, né? Então, Simão o Mago é chamado de mago no sentido persa da palavra, que significa o sábio, né? Os sábios na tradição persa são chamados magos. Eu acho que eu já ouvi falar de três reis magos que foram visitar um menino importante que tinha nascido, né? Já ouvi falar disso. Ele foi discípulo de João Batista, Simão Mago é discípulo de João Batista, igual como João Elazar é discípulo de João Batista, antes de se tornar colega de Jesus. E ele, portanto, conviveu, sim, com João Lázaro. Ele era um. Lembra que a gente viu que era comum eles trabalharem, viajarem e estudarem em duplas, né? Então é esse Simão que aparece com Tiago. Ah, o meu livro do Tiago está do lado da cama. É, na conversa que Jesus tem com Tiago, no apócrifo de Tiago. Está lá o Simão fazendo anotações. Então, conviveu com João Lázaro, com Jesus e com o círculo dos ofitas. A ortodoxia procurou denegrir a sua imagem, inclusive com aquela disputa que teria tido, bom, né, tenta denegrir, né, e acusou de ser o pai das heresias. E quanto a Menander e Saturnino, ele também faz uma nota, que estiveram ou viveram em Alexandria, e o Alberto diz que, com outros nomes, ele tem encontrado que eles também trabalharam, atuaram na comunidade judaica, cristã, judaico-cristão helenística no Egito. Mas isso é para a próxima estação, tá? Isso ainda está no prelo aqui, trabalhando. Então, diz Alberto, tenho convicção de que os nomes Menander e Saturnilo são pseudônimos gnósticos de dois destacados personagens que eram simultaneamente fariseu, cristão e estoico. Esperem para ver. Tá? É só para provocar aqui, tá? Em um estudo que está sendo realizado, eu investigo, diz o Alberto, os elos entre os filósofos estoicos e os essênios cristãos. Por exemplo, há muita relação entre a ética dos estoicos e a ética dos Tanaim. Por exemplo, vide o Pirkei Avot, aquele texto da tradição. E entre as ideias de filo judeu e de João. E isso a gente já viu ao longo do nosso estudo aqui. Então, seguindo, vocês podem ver que aqui, ó, opa, peraí, eu estou só com uma mão podendo, só essa mão que funciona. É, aqui, ó, eu estou escrevendo sempre qual é a página que a gente está. Aqui é a página 71 e 72. Essas passagens que vão estar aqui nesse slide, tá? Eu sempre vou escrever aqui, ó, a página que a gente está, que aí fica fácil da gente acompanhar, quem quiser acompanhar no livro, né? Então, o conteúdo do manuscrito original do Apócrifo de João, que depois serviu de base para o Apócrifo, seria uma revelação dada a João por Jesus, em sua veste nirmanakaia, logo após a sua morte. Então, a gente já tinha comentado isso também, mas na nota, inclusive, o Alberto vai destacar que isso fica destacado, fica referenciado também no livro Psofia, né, em que Jesus aparece aos discípulos após a sua morte em uma veste de luz. Também está bem no início do livro Atos dos Apóstolos, que na verdade é um texto coletivo de três textos diferentes, mas ele começa com uma passagem dizendo que após a sua morte, Jesus, em veste de luz, vem conversar com os discípulos, né? E também está presente em outros textos, né?
Por exemplo, quando a gente estudou a cruz de luz, né, Jesus vem em veste de luz e diz para João, João, sim, aquele sofrimento eu não sofri, eu estou aqui com você. E João está se desmanchando, né? Porque a gente discutiu isso na outra reunião, né? É uma situação muito intensa, mas Jesus está tentando mostrar que a verdadeira vida não está presa àquele corpo, né? E aí ele explica todo o simbolismo da conexão alto e baixo e o espalhar da luz em todas as direções, que é a formação da cruz, o logos que desce e se conecta e e o trabalho dos braços de colocar mãos à obra na horizontal. Essa revelação que Jesus transmite a João, dos mistérios de Jesus, se vocês já leram o Apócrifo de João, ele realmente é uma linguagem muito mistérica, né? O que ele fala, ele não poderia estar falando para um qualquer. O João já tinha que conhecer muita coisa, que é o que nós vamos tentar fazer lendo a introdução e os comentários que a Laia traz ao texto, para que a gente consiga entender melhor. E me desculpem, né? Quem já estudou mais, conhece mais, ótimo, vai ajudar mais ainda para a gente tentar entender melhor o texto. Mas é o tipo do texto, como muitos outros os há, que ele tem vários níveis de leitura. Você lê uma primeira vez, você vê alguma coisa. Quando você lê a segunda vez, você vê outras coisas. E aí, quando você lê a terceira vez, você vê mais outras coisas. E às vezes apaga algumas que você tinha visto e que percebe que não era bem assim. Então, é uma linguagem mistérica, revelação dos mistérios de Jesus, que se constituiria em algo como um testamento final que ele, o mestre, transmite ao seu discípulo, um dos seus principais discípulos, que é João, né, nessa sua instrução. E é transmitida ao núcleo interno da escola por meio do seu discípulo Yohanan, coisa que ele fazia. Jesus dizia para alguém, né? O Evangelho de Madalena mostra isso também. Jesus fala para ela, Jesus fala para João, Jesus fala para Tiago, os Apocalipses de Tiago deixam isso bem claro também. Né? Jesus diz para Tiago e diz: Ó, agora vai lá, porque tem um monte de gente esperando que você faça o seu trabalho para conseguir ajudá-los a sair de mais trevas para mais luz. Então, há essa exortação por meio das palavras do Mestre. É um texto fundamental dos gnósticos setianos e é o texto que dá origem ao gnosticismo dos ofitas, que é o núcleo ligado diretamente a Jesus. Fica claro no texto que há uma série de influências pré-cristãs. Por exemplo, no Apócrifo de João vai falar sobre mônada, no Apócrifo de João, vai usar terminologias cabalísticas. No Apócrifo de João, vai usar terminologias gregas. Então, ele claramente está se baseando em materiais mais antigos, que há uma série de influências pré-cristãs. A terminologia do apócrifo é a mesma da tradição dos setianos. Isso quem enfatiza é o John Turner. Quem é o John Turner? Um daqueles muitos estudiosos que trabalharam muito com esses textos de Nag Hammadi, com essas primeiras versões desses textos quando saíram. A gente viu sobre ele escreve sobre o Novo Testamento e sobre a influência, a relação com os textos de Nag Hammadi, e a gente viu sobre ele nos capítulos anteriores, né? O Alberto cita também o Bazin, e Fernando, e esqueci, Fernando Francisco, esqueci. Bazin é um argentino, ele publica em espanhol, e ele dá palestras tal, e ele faz uma boa tradução dos materiais, né? A gente tem aproveitado bastante o Bazin. E ele traduziu ao espanhol toda, eu acho que toda, o Nag Hammadi, mas de uma forma construída diferente. Não sei se todo. Ele tem um livro chamado Gnoses, e ele comenta que o Apócrifo de João é um texto gnóstico direto.
e uma chave para se entender as diferentes etapas históricas do gnosticismo, porque ele fala dos começos. E agora, quando saiu Bruce Codex, né, com os livros de Eo, vocês vão ver bases do que o Jesus está falando com João. A gente enxerga as coisas que Jesus está dizendo para João ali no livro, nos livros de Eo. É muito interessante. A Gnosis Eterna, que é outro livro do Bazin, diz que o apócrifo de João, está inserido no círculo de uma gnosis mais profunda e teria sido de particular interesse nos círculos gnósticos como um trabalho de síntese doutrinal, um trabalho de transmissão do ensinamento, de manutenção dessa tradição. E já chegando para o final, aqui. O Puech, que a gente também já citou, o Puech e o Quispel, né, o Henri Charles Puech e o Gilles Quispel, são daquele grupo que se formou em torno de Jung, que tinha muito interesse pelos gnósticos, pelo gnosticismo, né, e que eles tinham discussões e estudos e publicaram. Tanto o Puech quanto o Quispel escreveram sobre materiais gnósticos, né, e a gente já os citou ao longo do livro. Ele faz um resumo um resumo que ele denominou o Apócrifo de João. Esse texto está dentro de um livro que é o Novo Testamento Apócrifo. Eu acho que chama assim, ou os Apócrifos e o Novo Testamento. É uma relação entre o Novo Testamento e Apócrifo. Puech e Gilles Quispel atuaram na difusão do Apócrifo de João e na difusão do Códice de Jung, que é a parte inicial dos textos da Biblioteca de Nag Hammadi, e que contém o Códice de Jung, o Evangelho da Verdade, atribuído a Valentino, e o Evangelho de Tomé. Na verdade, são 5 textos que são o primeiro livro dos 13 volumes da Biblioteca de Nag Hammadi. A Biblioteca de Nag Hammadi é composta por 13 volumes, com 51 ou 52 textos, diferentes, né? E o primeiro deles é conhecido como Códice 1, porque graças a, eu não sei se foi o Puech ou o Quispe, um dos dois, que conseguiu esse primeiro volume no Egito e deu de presente de aniversário, se eu não me engano, de 80 anos ao Jung, aí os sujeitos tiveram acesso ao material e começaram a traduzir. Quando saiu o primeiro, ficou óbvio que existiam outros. Então, foram obrigados a começar a traduzir tudo. E aí surge a primeira tradução em 1977, a biblioteca tinha sido descoberta em 1945, né? Em 1977 sai a primeira publicação dos textos de Nag Hammadi, que foi pelo, como é o nome? Robson, né? Pelo Robson. Depois, mais agora recente, em 2007, eu acho. Não sei, já é mais recente. O Marvin Mayer faz uma nova tradução. Obviamente, quando eu falo Robson e falo do Mayer, eles são apenas os líderes de um grupo de tradutores, né? Inclusive a Pagels fazia parte desse grupo de tradutores. E esses livros que foram, esse primeiro códice que foi dado de presente ao Jung, passou a ser chamado de Códice de Jung. E hoje ele é o primeiro códice, o primeiro livro da Biblioteca de Nag Hammadi, no qual está o Evangelho da Verdade, o Evangelho de Tomé, o, a Invocação de Paulo, que é um texto só de uma página, mas muito bonito, é uma invocação atribuída a Paulo, ao Cristo, né? É, e tem mais 2 textos ali, que eu não... Ah, e o Apócrifo de João, e tem mais um texto, são 5. Eu não estou lembrada qual é. Exegese da Alma, será que é? Eu não me lembro. A Laia não está aí para me lembrar? Então, Quispel, no artigo O Códice de Jung e o seu significado, o significado, né, dessa descoberta e de ter acesso a isso, faz um relato deste códice.
que contém 5 textos, como eu estava dizendo. Puech e Quispel também deram uma contribuição importante à tradução e edição do Evangelho de Tomé e aos comentários ao texto. O Evangelho de Tomé passou a ser o primeiro texto traduzido, por isso foi conhecido como o Quinto Evangelho, porque ele foi o primeiro texto dos textos de Nag Hammadi a ser traduzido. Ele era mais simples, na forma de sentenças, então mais fácil de ser traduzido e já era conhecido. Então já tinha referências e com muitas passagens idênticas ao Evangelho de Mateus. Então já tinha uma perspectiva sobre os conteúdos, então facilitava essa tradução. Bentley Layton, no livro As Escrituras Gnósticas, em inglês, diz: esse texto apócrifo apresenta uma abordagem claramente gnóstica e, com um olhar filosófico, o texto apresenta inicialmente a geração do universo de modo mais detalhado do que o Gênesis do Velho Testamento. Então, quem aqui já estudou o Gênesis sabe que não é uma leitura simples. Bom, se o apócrifo de João é mais detalhado, e na verdade ele provém de uma outra abordagem, né, mas fala do mesmo assunto, a gente tem que estar preparado porque vai pegar pesado. É conteúdo para a gente estudar. Weiss enfatiza que esse apócrifo é uma importante obra do gnosticismo, onde há descrição da criação do universo, da queda de Sofia e da sua redenção. Segundo Weiss, no século VIII, esse texto apócrifo de João ainda era usado na Mesopotâmia, especialmente em relação a essa cosmogonia. John Turner, na introdução dessa edição de Nag Hammadi, feita pelo Mervyn Maia, o John Turner faz a introdução e explica que esse códice de Jung foi publicado em 1955 sob a coordenação do Walter Thiel. Todos esses nomes a gente já viu ao longo do livro, quem vinha estudando junto com a gente, né? Os primeiros capítulos, todos esses nomes estão citados. E que, lembrem, isso nós vamos ver na próxima reunião já, existem 4 versões do Apócrifo de João. 2 longas e 2 curtas. Diz o Walter Thiel, diz o John Turner, que a versão longa do Apócrifo de João é derivada de textos em grego, onde estão os diálogos entre João e Jesus. Então, eles estão mostrando que são textos já referidos na Mesopotâmia, é um texto já referido na Mesopotâmia, em grego, além do seu original, mais provável em aramaico. Talvez em grego, mas acho mais provável em aramaico. E como são 4 versões e não são idênticas, elas são semelhantes, a gente pode se dar ao trabalho, e a Laia fez isso, de ler as 4 e encontrar as melhores formas de entender o texto. Tadinha, ela sofreu, viu? É pesado. Essas instruções apócrifas, mas eu acho muito bom quando a gente tem mais de uma versão, porque quando alguém traduz, traduz segundo o seu entendimento. E um outro entende de um outro jeito. E aí, quando você vai lendo várias versões ao mesmo texto e fazendo uma análise de quem são os tradutores, ou os que estão referindo, ou os que estão comentando aqueles textos, isso a gente aprende como estudo mesmo, né? Você começa a observar, agora que eu vi, você começa a observar a necessidade de manter. Peraí, tem uma coisa errada aqui. Já vi. A necessidade de manter quem é o tradutor, de que escola ele provém, de onde ele tem suas ideias, como ele pensa os conteúdos, porque aí, a partir disso, será mais capaz.
de compreender por que ele verte aquele material desta ou daquela forma, escolhe esta ou aquela palavra para a tradução. Eu disse para vocês que está tendo uns problemas aqui, mas eu vou achar a solução. Três. Então é isso. Gente, é mais fácil entender o apócrifo de João do que os fios do computador. Não sei quem concorda comigo. Esse tema. Então, eu achei! Viu? Chegou a luz. Chegou a luz. Então, essas instruções apócrifas, reservadas, reveladas por Jesus, formam, segundo Turner, uma espécie de continuação do quarto evangelho, daquele que teria sido o manuscrito original. A gente viu isso quando a gente viu vários autores comentando sobre as relações entre o quarto evangelho, o apócrifo de João e os textos, principalmente do hino de Jesus e da cruz de luz, mas principalmente do hino de Jesus. Outra edição que tem desse material é a de Robert Grant, num livro chamado Gnosticismo, o livro fonte dos escritos heréticos do período cristão primitivo, inicial. Traduzida ao inglês a partir da edição de Walter Thiel em alemão, intitulada isso aqui, tá? Die Gnostiken Schriften des Kopters, eu não sei falar esse negócio aí, tá? Mas é do Papiro de Berlim, tá? Porque tem o Apócrifo de João tem cópia no Códice de Berlim também. Em 1907, o grande Carl Schmitt, né, um dos personagens mais importantes nessa tradição como um todo, escreveu que as citações de Irineu em Contra as Heresias, que é o texto Adversus Hereticum, né, que o Irineu escreveu, o Irineu sai citando passagens de textos, e ele cita várias passagens que são do Apócrifo de João. Então, o Carl Schmitt, que é um grande estudioso da tradição do gnosticismo e da tradição dos maniqueus, um tradutor desses materiais, é ele que traduz a melhor versão que tem do Agnosis de Eo, que que são os textos no Códice, no Bruce Códice, né, que o Alberto está trabalhando com ele agora e deve ser a nossa próxima publicação. O Carl Schmitt é quem conhece muito dessas questões. E ele diz que devem ser da versão grega do Apócrifo, porque todo mundo sabe que o Irineu, quando escreveu contra as heresias, ele acabou ajudando a gente, porque ele cita os textos. E hoje a gente pode ver os textos no original. Ah, aquilo que o Irineu disse, está aqui, ó. É verdade, o texto existe mesmo, entendeu? Então, a gente agradece para o Irineu, e é isso que o Carl Schmitt vai dizer. O fato de as passagens estarem incluídas nos textos do Códice de Berlim e na Biblioteca de Nag Hammadi reforça a importância dessa tradução ao copto do apócrifo cristão e reforça a sua veracidade histórica. E isto é uma suprema ironia, como diria Kierkegaard. Irineu sendo confirmação para a autenticidade do texto gnóstico apócrifo de João. Viu? Ele quis criticar e nos garantiu que é verdade, o texto existe mesmo. Muito obrigada, Irineu. Comentários de vocês, gente. Voltou, isso. Comentários. Então, o apócrifo de João, aqui no nosso livro, ele tem 18 páginas de texto. Ele é longo, ele é grande. Tá a versão longa, né? A Laia deu preferência a traduzir a versão longa, que é mais completa. Para fazer essa tradução, ela pegou as 4 versões que existem. Na verdade, os autores, a maioria dos autores já faz isso. Ele vai selecionando e vai escolhendo qual o melhor caminho para apresentar o texto numa língua
que nos seja conhecida, né? Então, vocês podem também seguir por outras traduções, né? Mas nós vamos seguir, então, pela tradução que a Laia faz. Próxima reunião, então, a gente vai da página 132 a 144, que é a apresentação inicial que ela faz ao texto. Por que ela entrou em contato com esse texto, o que é esse texto, do que ele vai falar, quantas versões existem, quantas cópias, o que se sabe sobre ele. Então, ela vai fazer, nas próximas 3 reuniões, nós vamos pegar mais ou menos umas 20 páginas que ela tem, umas 25 páginas, sintetizando o estudo em si e as escolhas. Como a formação dela é como tradutora, então também tem essa questão do cuidado com a escolha das palavras, né? Então ela tentou manter algumas palavras na palavra original, exatamente para não distorcer muito o sentido, e a gente se apropriar disso. Então, meu convite para vocês é que, para a reunião que vem, vocês leiam essa introdução a partir da página 132 e comecem a ler o apócrifo, para a gente poder ter elementos para a gente ir conversando. E vai ter muito material interessante. Aqui, ó, tá vendo? A parte final, ah, dos conceitos que a Laia pegou para trabalhar, né, justamente responde a algumas questões que a gente andou discutindo por aqui, né? O corpo material e a prisão do paraíso, a, a humanidade e a queda, né? Os Filhos da Luz e o Destino das Almas. São os últimos capítulos, né? E vocês vejam que eu coloquei ali no meio, no dia 14 de novembro, não teremos reunião, porque estaremos a caminho, porque o encontro começa no dia 15, em torno do almoço, logo depois do almoço. Então, no dia 15 começa, então no dia 14 a gente vai estar se deslocando, então vai ficar difícil fazer o encontro, tá? E no dia 12 de setembro, eu estou com um problema pessoal. Então, se outra pessoa não assumir, então eu deixo alguns materiais para vocês irem estudando. Ou então eu posso ver se a Laia não pode pegar para pegar esse dia, mas ainda não sei, só estou deixando já avisado, tá? E um de prática de vida diária no dia 10 de outubro, e lá no final a gente tem o dia 19 para negociar se a gente precisar mais um dia para o apócrifo, ou então a gente vai para as práticas, ok? Quem aqui já leu o apócrifo? Eu. Eu já li. Ah, tem mais gente, não é só eu. Eu também já li, mas, né? Aquela A gente primeira tem medo leitura de que dá um dizer que já choque. leu, porque É, Tá vai que louco. alguém me pergunta, né? lê, eu li porque sou alfabetizada. Mas assim, te confesso, desculpa aí, mas não, eu sou daquelas, né? Mas enfim, mas assim, requer realmente não é assim, lê e tá ali, não. Mas eu queria, Jane, aproveitar, bobagem à parte, com todo respeito aí ao João, enfim, É, assim, ó, quando ali tu estavas falando ali, fez uma referência ao Piece Sofia, sim. só para me clarear agora, neste momento, posso até pesquisar, mas enfim, o Piche Sofia, ele é anterior, tem como a gente fazer este paralelo, né, ou esta comparação ao Apócrifo de João, porque ele, na verdade, é outro também que eu comecei a ler e desisti, né, mas assim, o legal é que a Laia, ela é muito socialista, assim, né, e ela explica com detalhes, então, no primeiro momento, às vezes, eu não entendo, mas eu vou, ouço de novo, e vou familiarizando, né, a linguagem. Para mim, pelo menos, funciona, sim. Mas aí, agora, quando tu falaste, eu fiquei pensando o Piso Sofia e o Apócrifo de João, especificamente agora. Porque o Piso Sofia me parece, assim, pelo pouco que eu sei, um diálogo, né? Ele é um diálogo entre que Jesus, acho que está tentando passar alguns ensinamentos e há muitos questionamentos.
dentre eles São muito 14 da discípulos, Madalena, né? são 14 discípulos nominalmente referidos em Pisto Sofia. E são Tá. realmente são conversas. Eu acho interessante você trazer isso, porque nosso próximo livro, provavelmente a ser publicado pela editora Garbalux, deve ser o Códice de Bruce, que é os Ah, que livros de legal. Eo e o Apocalipse sem título, ou Apocalipse secreto, não me lembro o título que vai ficar exatamente. E este material, os livros de Eo, Jesus, quando está conversando em Pisto Sofia, conversando com seus discípulos, ele se refere aos livros de Eo. Sobre isso, Hum, vocês encontram nos livros de Eo, Jesus dizendo. Ah, a resposta para isso que você está me perguntando está nos livros de Eo. Então, os livros de Eo parecem ser fonte interessante. para parte dos ensinamentos que Jesus está dando aos estudantes. E isso em Pisto Sofia. E esses ensinamentos, parte deles parece serem ainda com Jesus vivo, ou seja, em uma reunião Me fisicamente pareceu presente, isso. e parte dos materiais que estão em Sofia, claramente é dito que ele já está em corpo de luz, ou seja, é pós a sua morte. Jesus, em corpo de luz, está dando instruções a alguns discípulos em Sofia, que é o mesmo que acontece no Apócrifo de João. E a Ah, linguagem de Sofia, e a linguagem do Apócrifo de João, e a linguagem dos livros de Eo é toda muito parecida. É o é chamado parecido. gnosticismo setiano. Também vai ser encontrado em alguns outros materiais, mas esses três livros são os mais pilares, assim vamos dizer. Sim, Nesse primeiro códice, do Códice de Berlim, chamado Códice de Jung, tem o Apócrifo de João e tem também o Evangelho de Tomé, o Apócrifo de Tomé. Os dois estão juntos. Só que a sim. linguagem deles é diferente. A linguagem do Apócrifo de João é gnosticismo setiano, derivado daquelas tradições do gnosticismo judaico, essênio, tá? Enquanto que o Apócrifo de Tomé é o chamado gnosticismo cristão, tanto que ele tem relações fortes com o próprio Evangelho de Mateus. Então, a gente vai, à medida que a gente vai estudando e lendo e entrando mais, as coisas vão se tornando um pouco menos obscuras, Vai né? variando. E por isso que eu acho tão bom a gente estar em grupo, em coletivo, e assim, quem vai descobrindo mais coisas vai ajudando os demais, né? Para a gente ter uma compreensão mais clara a cada momento, né? Então, quem intui alguma coisa, quem lê algum material que ajude, quem sonhar e, né? Quem se iluminar também aproveita e conta para a gente, né? Mas a gente vai conseguindo talvez se aproximar mais daquilo que verdadeiramente o mestre quis nos dizer. Mas Mas isso não é o apócrifo de João, ele é Jesus, né, falando para João especificamente, isso, né? Mas o Piste Sofia é uma conversa dele com o que coletiva. me pareceu que foi anterior, assim, que ele reuniu o grupo, mas Vejam que em Pistis Sophia, como nós o temos em português, a melhor versão desse texto em português que a gente tem é a do Raul. Existem outras, mas a melhor é a do Raul, mas está longe de estar boa. Em português, ele está dividido em 6 livros, agora e eles não são um livro só. E talvez há questionamentos sobre a ordem como está apresentado aqueles 6 livros, que talvez sejam 3 ou talvez sejam 4, e que a ordem pode ser outra, porque tem partes do livro em que parece ser claro que eles estão numa roda de conversa, de estudos, né? Tanto que tem uma passagem, por exemplo, que eu estou lembrando agora, que a Salomé faz uma pergunta para Jesus, e a Madalena parece que fala assim, mestre, mestre,
deixa que eu respondo, deixa eu responder. Jesus diz, tá, pode responder. Aí ela responde, e aí a Salomé agradece, que ela entendeu e que a Madalena está explicando tão bem quanto o mestre, quanto Jesus. E aí Jesus eh, elogia a Legal. Madalena e a Salomé e a Madalena se abraçam. Então, assim, parece estar falando de um contexto em que um grupo de pessoas está estudando juntos, Sim. né? Aparece Maria, mãe de Jesus, aparece Filipe, aparece Tomé, aparece Tiago, aparecem vários deles ali conversando. Mas tem outras partes, principalmente que está no livro um, em que o livro começa dizendo: Jesus já havia morrido há não sei quantos meses e ele volta em corpo de luz e os discípulos dizem: "Tá, diminui a luz porque a gente não está conseguindo enxergar, não, está muito forte, né? Então, assim, tem um outro contexto, né? Então, a gente vai ter que ir estudando aos pouquinhos. Eu acho que aí saindo o livros de Êô e com o estudo do Apócrifo de João, até para Sofia vai ficar mais fácil. Vamos ir com calma, tentando, como estava dizendo a Sônia, entender um pouco melhor todos esses fundamentos dessa abordagem que Jesus traz e transfere principalmente a alguns dos seus discípulos mais destacados, onde João vai ter grande destaque. Então, à medida que a gente possa estudar o que Jesus ensinou a João, mesmo que seja por meio de tradução, a não ser que algum de vocês lembre, aí pode nos esclarecer. Não, não foi bem isso que ele disse, aí vocês ajudam, né? A gente vai ter a chance de talvez entender melhor outros textos dessa mesma tradição. E vejam como está ficando mais claro. Antes era assim, gnosticismo era um balaio só. Não, peraí, tem o gnosticismo setiano, cujos exemplos, por exemplo, né, o Gnoses da Luz, o Códice de Bruce, o Apócrifo de João, o Sofia. Tem o gnosticismo cristão, cujos exemplos vão ser a invocação de Paulo, o, o Evangelho da Verdade, o Evangelho de Tomé, né? Então, a gente vai começando a perceber outras nuances, além das influências gregas, né? Além da influência judaico-cabalista, tem as influências gregas ali também, que a gente vai percebendo nesses momentos e nesses textos, porque é uma coletânea de textos bastante heterogênea, né? Não dá para dizer que é tudo uma mesma fonte, não, não é. Mas é um conjunto de materiais que são coerentes desde que você entenda que cada um deles está vindo, é proveniente de uma origem levemente distinta, mas falando das mesmas coisas, né? Dessa questão da descoberta do Cristo em vós, como esperança de glória, da luz que vive em cada um, do Logos que nos permite a conexão com o todo e assim o abraçar o mundo como um todo e ajudar a todos os seres a alcançarem a luz. Para isso a gente tem que alcançar a nossa, da nossa parte também, né?